A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Então, vamos estar aqui iniciando mais uma série de 6 mensagens, se possível, né? Se for possível, dentro desse tempo que temos aqui. A primeira mensagem está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 31, cujo tema: não podemos escandalizar nem os gentios, nem a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 23 a 31, assim nos diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis os convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua mais do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos gentios, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Você pode até dizer, mas essa palavra são assuntos meio que, vamos dizer, pouco conhecidos, né, obscuros. Eu também pensei, mas foi uma direção que Deus nos deu por causa de um assunto, né, que nós vamos trazer aqui agora, e nós vamos não entrar em muitos detalhes em todas as referências, mas apenas algumas aqui, pessoal. O tema nós já falamos, né? Não podemos escandalizar nem os gentios, nem a igreja de Deus. O assunto é muito delicado, por isso nós vamos ter que usar como que códigos para evitar dificuldade, né? Devido estamos aí num sistema que vocês muito bem conhecem, né? Aquela pergunta de sempre: de que maneira que Deus nos fez chegar até essa mensagem? Temos falado que as palavras que nós trazemos, nós buscamos sempre uma direção do Senhor, porque Deus conhece as necessidades de cada um de vocês, as minhas também, né, pessoal? Então veja bem, essa mensagem veio através da mensagem short. Nós estamos fazendo sempre assim, trazendo a mensagem lá, como lá o tempo é limitado, nós trazemos aqui, e aqui nós vamos entrar em detalhes, né? Vamos tirar talvez algumas interrogações que ficam lá, esclarecer melhor o assunto. O assunto lá, que já foi gravado, não sei se você vai receber antes ou depois dessa mensagem, fala assim: quando alguém tenta te induzir a desobedecer a Bíblia, como você deve agir? Já clareou um pouco mais, né? O assunto parecia um pouco obscuro, um pouco não muito comum, talvez você não ouviu muito falar sobre isso, eu também, mas o tema já muda um pouquinho de figura, né, pessoal? Veja bem, ir de encontro significa estar em desacordo com algo ou alguém, ou seja, indica discordância, correto? Então, eu tenho passado por experiência semelhante. Eu, por um período, tentei ignorar, mas chega um momento que é necessário tomar uma atitude, e nada mais, nada menos do que utilizar a própria palavra de Deus. Estou me referindo ao momento atual que você está vivendo aí onde você mora. Estou falando para pessoas de alguns municípios do estado do Espírito Santo, onde eu moro, e você também, alguns estados do Brasil e até alguns do exterior estão recebendo essa mensagem. Mas essa palavra se aplica somente ao momento que estamos vivendo no Brasil agora, nesse período aí, até o mês de outubro, por exemplo. Certo, pessoal? Para esclarecer um pouco mais o assunto. A Bíblia é a nossa defesa, por isso precisamos conhecê-la muito bem. E mais do que isso, praticá-la, viver segundo os seus ensinamentos.
foi o maior legado que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Não é por um acaso que ele é considerado o mestre por excelência. Você deve ter ouvido essa expressão já, né, pessoal? Pois ao contrário dos religiosos da sua época, que apenas ensinavam a lei, mas não viviam segundo a lei, Jesus, ao contrário, viveu cada ensinamento que deixou registrado nos 4 evangelhos. E mais, e nós, os cristãos, precisamos ter essa postura, mesmo diante de desafios, o Senhor irá nos honrar. Veja bem, quando eu estiver falando o assunto aqui dessa mensagem, você vai, por favor, estar lembrando do que eu falei aqui. Que isso aqui está sendo a base para isso. Olha bem, coisa maravilhosa. O que eu falei aqui agora, nessa experiência que você vai receber no mensagem do Shorts, ou vai antes ou depois dessa aqui, é a base para o assunto aqui, tá, pessoal? Então, veja bem, Jesus como exemplo nosso, né, de que ele deixou esse legado, da gente não só dizer que conhece a Escritura ou fala dela, mas viver. Estamos num momento agora delicado, que você sabe, que a gente que prega a palavra de Deus, e você deve ter percebido aí, nesses últimos shorts aí, que você, não sei quando você vai receber esse, mas algum short está bem baixo lá, visualização, o sistema é assim mesmo, você vai entender que eu tenho que tomar muito cuidado nas minhas colocações, para não dificultar ainda mais a nossa situação, porque nós queremos ver esse canal crescer, porque Deus tem promessas grandes, e a oposição tem sido muito forte, pessoal. Veja bem, vou fazer algumas colocações aqui, para você entender, como eu falei, o assunto é delicado agora, no momento que você está vendo no seu município, eu estou vendo aqui, em todo o Brasil. O Brasil está dividido, né? Uns estão de um lado, outros são de outro, referente a esse assunto, né? Nessa hora, devido ao cenário atual, a nível nacional, precisamos ter visão de águia. A águia tem uma visão privilegiada, pois não podemos ir pela maioria, nem mesmo a atitude de igreja deve ser parâmetro. Mas vou logo adiantar aqui uma experiência com um colega meu, ao qual tenho muito respeito, trabalhamos praticamente juntos, né? Quando eu estive trabalhando na vídeo monitoramento da prefeitura, por quase 4 anos, ele trabalha na guarda municipal e, portanto, fomos praticamente colegas, né? Eu estava na mesma sala, trabalhando praticamente junto por algumas ocasiões, muitas vezes, aliás. E ele me mandou uma mensagem, aliás, eu acho que até me ligou, fez uma ligação, eu atendi, de boa vontade, falando desse cenário atual, e citou o exemplo de uma igreja, né? Uma igreja que até eu conheço, não que eu estive lá dentro, mas conheço porque a gente trabalhava, a gente monitorava aquela área lá onde faz parte dessa igreja, e ele mencionou: olha, Zé Carlos, ele queria me dar uma sugestão, né? Olha, Zé Carlos, essa igreja todinha está com fulano e tal. Agora, como eu falei aqui, né? Não podemos ir pela maioria, nem mesmo a atitude de igreja deve ser nosso parâmetro. Eu tenho que ver se eu estou dentro da linha daquilo que eu aprendi na palavra, da situação atual, pessoal. Posso ir muito longe, não, senão vai tomar muito tempo essa mensagem. Pedir sabedoria de Deus, de repente, as nossas escolhas que poderão definir o futuro da nossa cidade, consequentemente, Estado e também a nossa nação. Você está entendendo o assunto? Estou falando por códigos, né? Porque é necessário que eu faça assim, porque eu tenho que ter cuidado. O meu assunto é a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia. Teve um ex-colega de trabalho, que me perguntou de qual lado você está. Porque hoje o Brasil está dividido, né, em 2 vertentes, você já sabe qual é. Eu lhe respondi lhe perguntando também: e você? Eu usei o argumento que muitos usam com sabedoria, né? E você? De qual lado você está? Eu lhe respondi fazendo outra pergunta. Então ele me respondeu com uma foto de uma manifestação política. Como ele está do outro lado, que compromete a Bíblia, e ele se diz evangélico. Eu não lhe respondi até hoje, pois estou em silêncio, mas estou em coerência com a Bíblia, ou seja, coerente com aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Então não lhe dei resposta, né? O outro caso eu já contei agora para você. Então precisamos discernir, pessoal, para não contrariar aquilo. Aliás, eu estou falando de mim, eu preciso ter discernimento para não contrariar aquilo que eu prego, mais ou menos assim.
Tá bom, pessoal? Então aqui já foi o nosso tempo quase todo, né? A nossa mensagem não tem sido muito longa para não cansar, mas vamos lá ver o que a Bíblia diz aqui do assunto que eu abordei. 1 Coríntios 10, 23, 31. Não podemos escandalizar nem os gentios, nem a igreja, né? E nós falamos aqui o tema da mensagem, que eu li na introdução. Quando alguém tenta te induzir a desobedecer a Bíblia, como você deve agir? Como deve agir? Deve procurar, você como cristão, deve se pautar na Bíblia e tomar as decisões com sabedoria, não se levar pela aparência. Às vezes você pode até ser que esteja desempregado e por essa razão achar que pode receber qualquer convite. Não. Ou você trabalha, mas quer uma coisa melhor, cuidado. Essa palavra é de alerta, de advertência, pessoal. É de advertência, porque eu estou vivendo essa experiência e estou buscando o Senhor, né? Buscando o Senhor. E possivelmente naquelas motivos de oração que eu coloco aos domingos, que eu não coloco todos os domingos, hoje, por exemplo, não vai dar tempo de fazer, vai ficar para o domingo que vem, eu vou colocar esse assunto, para estar orando não só pela minha vida, para os irmãos, os cristãos em geral, para terem sabedoria, para muitas vezes, querer responder logo, ou querer olhar o lado melhor, né, para a gente, no sentido material, a gente se precipitar e às vezes colher resultados, né, desagradáveis lá na frente. Correto, pessoal? Então o que a palavra diz para nós aqui? Paulo fala aqui: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então eu tenho que cuidar nessa hora. A posição que tomarmos, é muito bom a gente ficar mais, como eu falei, no silêncio, mais com sabedoria, observando de fora a situação. É lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que saber se aquilo que vamos fazer é conveniente segundo o que? Segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Aí Paulo usa a figura de comer da carne, né? Comer tudo que quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Aí ele fala: se alguém dos infiéis nos convidar a quiser dizer, comer de tudo que puder diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrifício aos ídolos, não comais por causa daquilo que você advertiu, por causa da consciência, porque é a terra do Senhor e toda a sua plenitude. Aí ele já entra num ensino aqui, porque uma coisa que foi decidida lá no concílio em Jerusalém é que muitos judeus ali estavam recebendo a palavra, e alguns apóstolos estavam querendo induzir ou orientar os judeus, a mesmo convertida, a continuar na prática da lei, né? E aqui, então, reuniu-se ali o concílio de Jerusalém, os apóstolos, os pastores na época, e tomaram a decisão. E uma das decisões que tomaram era que não deveria comer a carne que foi sacrificada a ídolo. Foi uma das decisões que você vai encontrar em Atos, no concílio de Jerusalém. Correto? Porque era proibido pela liderança, pelos ministros da igreja na época. Eles fizeram um resumo do que ouviram, que estava ocorrendo na época, e eles colocaram que não era para comer carne que fosse sacrificada a ídolo. Se você for na sua compra e comprar de qualquer maneira, sem saber o que acontece, tudo bem. Mas se alguém te advertir, olha, essa carne foi sacrificada a ídolo, não comais, porque estava obedecendo uma orientação dada pelo presbitério na época, ali no concílio de Jerusalém, pessoal. Tá certo? Estou muito claro que até aqui? Então, ele vai e continua dizendo, né? Portanto, versículo 31, portanto, quer comais ou quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, de modo que não deis escândalo nem aos judeus, aqui chegou no assunto para encerrar. Escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui eu vou encerrar com essa palavra, né? Por isso que diz o tema, não podemos escandalizar nem gentios, nem a igreja de Deus. Então, nesse cenário atual que você está vivendo aqui, você entendeu a minha colocação. Eu falei por código, você entendeu. Você tem que tomar cuidado nesses dias aí até, né? Nesse mês aí, outubro, final de setembro, outubro, né? Tem que tomar cuidado de você ter sabedoria de Deus para se manifestar ou até decidir para aquela decisão sua você não escandalizar, né? Como eu dei exemplo ali, o companheiro entrou em contato comigo, olha, mas a igreja toda
está a favor, mas eu recuei. Por que eu estou a favor? Se a favor de algo que está fora, está contrário àquilo que aprendemos, àquilo que estamos vendo, né, a nível nacional. Por quê? Aí que está. Então, aqui, tomar cuidado, a gente tomar para não escandalizar. A nível de igreja, pior ainda, a nível particular também, porque você, de alguma forma, vão saber, vai ter sabedoria na escolha, para você não estar comprometendo o reino de Deus. Tomar atitude que você vai ajudar, de amanhã você colher resultado de você mesmo, aí receber uma proibição de testemunhar do evangelho livremente. Entendeu, pessoal? Então é isso, vamos encerrar por aqui, porque eu não quero ir longe demais, mas é isso aí, tomar cuidado, não escandalizar nem os gentios, porque você toma uma decisão dessa, mas aí o cristão olha bem, está desse lado, aí nem a igreja, porque a igreja está também de olho, ué, você é cristão e tomou essa decisão? Então você pode, uma atitude só, escandalizar os gentios e a igreja, os irmãos da igreja, e ter sabedoria, entende, pessoal? A palavra, as colocações que eu fiz com muitos jeitos, situações, os casos, e essa palavra de Paulo aqui, portanto, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Qualquer assunto que alguém queira nos particular também, tirar uma dúvida, um esclarecimento, estamos à disposição, é só procurar o nosso contato lá. É fácil, muita gente tem o nosso contato no WhatsApp, né? E o canal, e a gente pode conversar assim em particular. Amém, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá bom? Paz do Senhor Jesus, forte abraço, que Deus abençoe a todos.